vez mais na casa do Senhor, para oferecer a Ele o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. Que bom que os guerreiros de quinta-feira sempre estão aqui, não é? É lindo ver a igreja lotada, mesmo sabendo que é um dia corrido para todos, mas se esforçam para poder vir oferecer o culto a Deus. Então, nossa gratidão a Deus pela vida de vocês. Trazer o carinho e a saudação do pastor Jackson para a vida de todos vocês recebem? Nosso pastor está ministrando no Brasil, incendiando corações, está sendo usado por Deus de uma forma poderosa, mas hoje ele já está voltando e amanhã ele já vai estar aqui com a gente novamente. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 20, nossa gratidão a Deus pelo privilégio de poder vos transmitir a palavra, também ter o apoio dos nossos companheiros, pastores e toda a igreja nos apoiando para essa noite, nossa gratidão a Deus. Todos encontraram? Nós vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 20, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E ele lhes disse: vão também trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando do último contratado até e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: este homem contratou por último os trabalhadores apenas por 1 hora, e o Senhor os igual a nós o pagou, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiro, e os primeiros serão os últimos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa noite, Senhor, de podermos estarmos em volta da Tua palavra. Os céus estão abertos nesta casa. Obrigado porque a Sua presença é real, e nós queremos agora nos alimentar da Tua palavra. Da mesma forma que o Senhor ministrou no meu coração, ministra no coração dos presentes, no coração daqueles que estão online, Senhor, cultuando a Ti nessa quinta-feira. Que o Teu nome seja engrandecido e glorificado, Senhor, porque nós podemos Te bendizer pelo dom da vida e pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Essa parábola dos trabalhadores da vinha é uma continuação de uma conversa que Jesus estava tendo com os seus discípulos. No capítulo 19, no versículo 27, a Bíblia diz: então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. E o que será de nós?
Pedro estava questionando ao Senhor, porque ele havia dedicado a sua vida, ele que também um dia estava nessa praça, nesse lugar público, ele pescando, não é? Mas o Senhor foi até ele e o convidou para que ele pudesse deixar de ser pescadores de peixe para ser pescador de almas. E ele estava em dúvida o que seria do seu futuro, o que o Senhor tinha preparado para ele de garantia, porque ele estava servindo ao Senhor, ele estava querendo cumprir o chamado e o propósito, então ele quis questionar ao Senhor. Então, o Senhor que é tão santo, tão poderoso e tão sábio, ele nos próximos versículos começa a narrar sobre esse homem, esse proprietário dessa vinha. E essa parábola, ela vem para nos esclarecer. O Senhor nunca deixa dúvidas, o Senhor quer que nós tenhamos bem claro a respeito daquilo que Ele tem para nós no presente e no porvir. Aquilo que é o nosso futuro. Quando nós estamos nos colocando diante do Senhor, nós podemos descansar, porque Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Ele não é homem para mentir e nem é filho do homem para se arrepender. Então, aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida, que você também possa ter claro no seu coração que vai acontecer e que vai se cumprir. A parábola da vinha traz importantes lições para as nossas vidas. Nós entendemos que tem um galardão preparado para mim e para você. E não será pela quantidade do nosso trabalho, não será por quanto nós sofremos no reino, ou não será o tempo em que nós iniciamos a nossa vida cristã, a nossa caminhada com Cristo. Mas sim, nós entendemos que é pela graça do Senhor e a generosidade do nosso Deus, que é dono de todas as coisas. Aqui temos uma figura do reino. Notemos que o reino dos céus é referido cerca de 40 vezes em Mateus, mas nunca nos outros evangelhos. E Mateus fala do reino de Deus somente 4 vezes. A expressão reino de Deus é espiritual, é interior, é invisível, é intangível. É Deus reinando, dominando as nossas vidas por completo. E geralmente o reino de Deus se tem um valor mais íntimo ou um valor mais espiritual. Agora, quando se fala do reino dos céus, o reino dos céus é um reino dispensacional. É liberado para mim e para você. Ele é físico, ele é visível, ele é exterior, ele é terreno. E regido, importante que é uma promessa que o Senhor fez. O reino de Deus foi o próprio Deus que estabeleceu isso para Davi. Ele disse, regido pelo Senhor, viria Jesus, o Cristo, filho de Davi, descendente de Davi segundo a carne, para estabelecer o reino na terra. E Jesus veio com o seu propósito, com a sua missão. Observe, uma plantação de uvas, ela chega a durar 100 anos produzindo, 100 anos. E hoje, nos tempos modernos, nós vemos que pessoas usam máquinas para poder fazer essa colheita. E as máquinas tomam espaço no trabalho de 5 homens. Porém, no tempo bíblico, que é o que nós estamos estudando na palavra nesta noite, está falando que o proprietário, o viticultor, ele precisava sair cedo para contratar pessoas para poder trazer para sua vinha para fazer o seu trabalho. A Bíblia diz que ele saiu de manhã bem cedo. Repita comigo, de manhã bem cedo. Ele poderia ordenar para os seus servos para fazer esse trabalho de contratar os trabalhadores, mas ele fez questão de ir pessoalmente. A Bíblia diz que ele sai bem cedo nesta parábola. Depois ele sai às 9 horas, ele sai ao meio-dia, ele sai às 3 da tarde e ele sai às 5 horas da tarde novamente. Nós vamos falar nesta noite sobre o tema, os discípulos da última hora. Você pode repetir após mim? Os discípulos da última hora. Observe,
para os primeiros trabalhadores, havia um acordo, havia um contrato, havia um valor estipulado. 1 denário seria o pagamento diário desses trabalhadores. Agora, segundo John MacArthur, ele diz que o valor para um trabalhador diarista estava bastante generoso, visto que na média salarial para aquele trabalho seria apenas uma fração daquilo que estava sendo oferecido. O acordo se deu pelo interesse de um salário generoso. Repita após mim: um salário generoso. É o dono da vinha. Um homem que poderia decidir o que ele quisesse, inclusive a respeito de valores, das horas que seriam prestadas por aquelas pessoas, mas ele quis ser generoso. Agora, para os últimos, é importante notar que não há menção de acordo salarial. Aqui apenas havia confiança. Ele já não deu mais valores, ele apenas deu uma direção. Você está parado, você está desocupado, você quer trabalhar, eu tenho trabalho para você, então você pode ir trabalhar na minha vinha. E aquele salário era equivalente ao trabalho executado, mas não havia nada formalizado. Mas a bênção é que eles aproveitam aquela improvável e feliz oportunidade de ter um trabalho. Então eles disseram: sim, eu vou trabalhar para o Senhor. Mesmo não tendo nada escrito, mesmo não tendo nada dito, mesmo não tendo aonde se agarrar para se cobrar algo, mas sendo quem ele era, a confiança que ele tinha, as pessoas tinham nele, então as pessoas aceitaram a ir trabalhar na vinha, mesmo sem aquele contrato. Tem alguns princípios que nós queremos aplicar nesta noite, para que possa ser verdade esta palavra na minha vida e na tua vida. Independente de qual a fase da vida que nós estamos vivendo, todos que aqui estão, vieram porque têm compromisso com o Senhor. Todos que aqui vieram porque querem ter uma conexão mais próxima de Deus. Nós estamos falando de uma pessoa, de um senhor, de um proprietário, de um mestre, que saiu à procura de pessoas. O mestre sai procurando discípulos. E ele foi num lugar correto. A Bíblia está falando de uma praça. E quando a Bíblia fala de praça, a Bíblia está falando de um centro, de uma movimentação, de um centro social, onde as pessoas todas se reuniam. Pessoas de todos os níveis, de cultura, de aprendizado, de religião, todos estavam ali naquele lugar. Era um lugar muito movimentado. E foi lá que ele passou para poder recrutar pessoas. Primeiro princípio: disponíveis para servir, determinados a não se distrair. Era esse o tipo de pessoa que esse homem estava procurando. Observe, ele não exigiu o currículo de ninguém, ele não exigiu o profissionalismo de ninguém. A Bíblia está dizendo que ele passou na praça para contratar pessoas. O Senhor está interessado, sim, que você esteja ativo no seu reino. Tem lugar para você no reino. O que Ele não veio exigir é qualificação, mas o que Ele veio exigir de mim e de você é disponibilidade para dizer: Senhor, eu estou aqui na praça, mas quando eu ouvir a sua voz, eu receber uma direção, conte comigo, eu quero fazer parte também do seu trabalho. A vinha era muito grande, a vinha não era limitada, a vinha era muito grande, havia espaço para muita gente trabalhar, a ponto disso que era necessário ele sair várias vezes para recrutar pessoas. Eu, aos meus 16 anos de idade, eu também recebi um chamado na praça da vida, para poder ter um privilégio, a honra de poder fazer parte da vinha do Senhor. Eu fui recrutado também pelo Senhor, e com 16 anos, eu aceitei o sim do Senhor. Eu disse sim ao seu chamado, para que eu pudesse me dedicar na sua obra. Enquanto muitos criticavam, zombavam da idade, zombavam de tantas coisas, alguns acreditavam, e eu comecei a trabalhar na casa do Senhor, fazendo evangelismo nas prisões, nos hospitais, de alguma forma ser útil. Porque eu e você passamos por isso. Na praça, onde há muitas pessoas, há muito ruídos. Há pessoas que te aprovam, há pessoas que desaprovam você.
Mas nós precisamos entender que quem nos chamou é poderoso para nos sustentar e cuidar de nós, porque nós estamos falando do reino dos céus. Nós não estamos falando de uma plantação secular. Nós podemos até usar como exemplo como Jesus usou, mas ele estava aplicando a palavra do reino de Deus na terra. Há um trabalho a ser feito, há um lugar a ser ocupado, e homem nenhum ou mulher nenhum vai ocupar o seu lugar. Aquilo que Deus tem para você, é você que precisa se disponibilizar para fazer aquilo que o Senhor está contando. Pensando como eram as atividades deste empresário, ou desse proprietário, usufruindo de tudo aquilo que uma boa terra poderia produzir. Mas ele não queria só para si, ele pensava em si: eu preciso buscar mais pessoas, eu preciso ir atrás de pessoas que queiram participar disso também. Porque quando nós falamos de uva, quando falamos de vinho, nós estamos falando de vinha, nós falamos de alegria. É impossível nós participarmos do reino de Deus de cabisbaixo ou triste. O reino de Deus é um reino alegre. Quem participa do reino jamais vai ficar frustrado, porque nós temos o Senhor que é a nossa alegria dentro do nosso coração. Quando falamos de uva, nós lembramos do sacrifício salvífico de Cristo na cruz do Calvário. Todos os meses nós participamos da Santa Ceia, e nós temos um cálice que simboliza o sangue de Jesus, sacrifício perfeito. Então, quando nós estamos falando de vinha, nós estamos falando de Cristo, nós estamos falando dos trabalhadores, nós estamos falando dos discípulos de Jesus, as pessoas que se dispõem a fazer parte do reino de Deus. Então ele tem essa convicção de que se ele sai da sua vinha e vai até a praça, o lugar onde tem muitas pessoas, ele vai encontrar pessoas com disponibilidade, com disposição para dizer: eu quero participar, eu quero estar junto. Ele não exige qualificação, mas ele exige disponibilidade. Aonde tiver uma pessoa com disposição para fazer a obra do Senhor, pode ficar descansado, ele vai encontrar você. Talvez você diga: mas pastor, eu estou numa praça, no meio de uma multidão muito grande, há muitas vozes contrárias. Fique descansado, o proprietário da vinha sabe aonde encontrar você. A Bíblia está dizendo que todas as vezes que ele saiu para procurar trabalhadores, todas as vezes que o mestre saiu atrás de discípulos, ele encontrou pessoas, ele encontrou discípulos. Ele não erra, ele sabe o teu endereço, ele sabe do teu coração, ele sabe da tua predisposição em servir. Então fica no teu lugar e aguarde que o Senhor vai te chamar também para algo poderoso. Precisamos estar sempre disponível. Independente da fase da nossa vida, nós precisamos nos colocar dizendo: Senhor, não posso fazer tudo, não posso fazer muito, mas o pouco que eu posso fazer é teu. Eu quero dar o meu melhor para o teu reino. Tem alguém aqui com disposição, sim ou não? Segundo princípio: os persistentes nunca desistem. Você pode repetir após mim, por gentileza? Os persistentes nunca desistem. As pessoas, alguns vêm e vão, não é? Muitas pessoas vêm e vão, não permanece, não quer dedicar tempo, não quer pagar o preço, não quer esperar o tempo. Qualquer vento o leva daqui para lá. Há muitas pessoas flutuantes, mas no reino de Deus nós não podemos ser flutuantes. Nós precisamos estar com as nossas raízes profundas. Nós precisamos saber que o Senhor não erra, o Senhor tem o seu tempo, a sua direção, o seu momento certo. Nós precisamos entender que a minha hora e a sua hora vai chegar. E até que a nossa hora chegue, nós precisamos estar firmados no mesmo lugar. Nós não podemos ficar andando por aí de qualquer forma. Nós precisamos estar firmados, porque sabemos que o Senhor vem ao nosso encontro. Observe, saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ali ainda outros que estavam desocupados. E lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. Observe, às 17 horas, era a hora final do dia, e eles estavam ainda desocupados, ainda estavam parados.
mas eles estavam parados não porque queriam, mas é porque ninguém havia os contratado. Tem motivo da resposta dessas pessoas que ali estavam. Há muitas pessoas entre nós ainda parado, porque até hoje não ouviu ainda esse convite claramente, mas hoje o Senhor está passando pela catedral para te convidar, dizendo: tem lugar na minha vinha para você. Há muito que você possa fazer pelo reino. É o teu dia, é a tua hora. Observe, isso não foi uma barganha daqueles homens, mas eles estavam explicitados de um acordo, dizendo, eles queriam uma oportunidade para trabalhar, eles queriam ser útil, eles só queriam ser encontrados por alguém que precisasse das suas mãos de obras. Assim, por ser o final do dia, eles também não sabiam qual seria o pagamento, mas eles não estavam preocupados com o pagamento, porque há dois tipos de funcionários: aqueles que trabalham pelo dinheiro e aqueles que trabalham pelo prazer de servir e que são recompensados porque fizeram um bom trabalho. Então oxalá hoje eu e você possamos estar focados sim em servir ao Senhor, independente daquilo que Ele tem para nós. É claro que, assim como nessa parábola, aqueles homens foram surpreendidos, eu e você também seremos surpreendidos no nome de Jesus. Muitas pessoas estando na praça, podem até estar questionando, dizendo, eu não tenho valor, eu não sou valorizado pelas pessoas, ninguém me contrata, o bem só acontece com o fulano, com o ciclano, nunca acontece comigo. Mas nós precisamos praticar, no chamado é no nosso coração, porque quando o chamado chega no nosso coração, nós enfrentamos as dificuldades, independente do que as pessoas falam, à nossa direita, à nossa esquerda, porque a Bíblia nos diz, 1000 pode cair à nossa direita, mas nós não seremos abalados, não seremos atingidos. Então não seja guiado pelas palavras das pessoas que dizem à sua volta. Por mais que você esteja estacionado, esperando o teu chamado chegar, você possa ter no teu coração a confiança de que o Senhor vai chegar para a sua vida, amém? E falando da hora de chegada para cada um de nós temos experiência com os pequenos grupos, porque nós vemos que muitas vezes no pequeno grupo tem pessoas que chegaram há meses, há pouco tempo, dali a pouco já estão envolvidos no reino, trabalhando, cooperando. A gente fica até preocupado, Senhor, mas está atendendo em tantos ministérios, será que vai dar conta? Porque já se sente dentro do reino, envolvido, mergulhado, e está disposto a fazer a obra do Senhor. Então muitas vezes essa questão do tempo determina é o nosso coração. Qual é a nossa motivação? Por que eu estou aqui? O que o Senhor tem para mim? Quando assim fazemos, nós vemos o reino de Deus avançando dentro da nossa casa, da nossa família, no nosso pequeno grupo, dentro do nosso ministério. Estar disposto, estar disponível, dizer sim para o chamado do Senhor e aceitar o tempo de espera. Mas chegando a hora, você deve sacudir e dizer, Senhor, eu não vou deixar essa oportunidade passar, então eu quero me colocar à disposição, amém, queridos? Terceiro princípio, nunca é tarde para aceitar o chamado, nunca é tarde. Nós estamos falando de trabalhadores, de discípulos da última hora. Talvez você tenha conhecido Jesus já depois de adulto, talvez faz pouco tempo que você aceitou a Jesus, mas no reino de Deus o que menos conta é o nosso tempo, é a nossa dedicação, é que faz a diferença. Então independente do tempo que você já teve essa experiência, se entregando ao Senhor, você também possa se dedicar dizendo, Senhor, independente do tempo eu vou continuar crendo que o Senhor é poderoso para fazer coisas poderosas em mim. Nós estamos falando do chamado. Nós estamos falando dessa experiência que o Senhor quer que todos nós tenhamos. O chamado não é para o líder, para o pastor ou para alguns. O chamado é para todos. Diga para a pessoa que está do seu lado, o chamado é para todos. Zacarias, o sacerdote, já na sua idade bem avançada, casado com Isabel, ele tinha uma promessa poderosa, que ele seria pai. Mas ele até então não conseguia visualizar nada era possível para ele, porque ele dizia, eu já estou velho, isso já não é mais para mim.
Mas um dia o anjo do Senhor apareceu no templo e falou para ele: Zacarias, você vai ser pai. E ele falou: Senhor, mas com a minha idade, minha esposa já é bem idosa, como vamos ser pai nessa idade? Mas você vai ser pai. E a Bíblia diz que ele ficou mudo por um período, até que a criança nascesse. E a palavra se cumpriu, e João Batista nasceu. Então, independente do tempo que você carrega a tua oração, a tua promessa, ou independente do tempo que você serve ao Senhor, e as coisas ainda não aconteceram como você pensava, ou como você se projetou, ou como você imaginava, acredite, aquilo que o Senhor prometeu na tua vida vai acontecer no nome de Jesus. Quem tem convicção do seu chamado, pode dizer glória a Deus aí? Quando nós temos convicção do nosso chamado, nós somos produtivos no reino. Se temos convicção, não vamos deixar o tempo passar. Nós vamos acreditar, independente das dificuldades que nós tivermos que enfrentar. Essa semana eu recebi um vídeo maravilhoso dos missionários lá do Piauí. Eles estavam evangelizando, pregando para um senhor, o seu Francisco, de 87 anos. Que estava muito enfermo, mas quando ele melhorou, saiu do hospital, foi para casa, eles foram lá, evangelizaram, e aquele homem aceitou a Jesus. Ele decidiu sair da praça e vir para o reino de Deus. Ele aceitou o desafio, tanto porque aquele casal de missionários, o pastor Hugo e a pastora Alexandra, não desistiram de poder ser um trabalhador, de ser um discípulo produtor no reino de Deus, produzindo sempre, trabalhando sempre. Então a oportunidade é minha e sua, nós não podemos deixar a hora passar. Há muito o que fazer no reino. Talvez você diga: mas pastor, eu não tenho muita experiência. Não precisa, a Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que ele deve andar, e mesmo depois de velho não se desviará dele. Nós ainda estamos em crescimento, ainda estamos aprendendo, ainda estamos aplicando. Então é no caminho que nós recebemos instrução. Diga apenas: sim, eu estou à disposição, e o Senhor vai te levar para a vinha, para você poder trabalhar no reino. Há lugar para mim e para você. É uma oportunidade única. Ou eu aceito, ou essa oportunidade vai embora e talvez não volte mais. O amanhã não nos pertence. Nós só temos o aqui e o agora. O amanhã pertence a Deus, mas enquanto pudermos fazer algo, eu quero dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me nas tuas mãos. Todos nós estamos expostos de alguma forma a riquezas terrenas e a riquezas espirituais. Todos os dias estamos expostos. Agora, o que eu vou correr atrás? O que é prioridade para mim? Eu vou deixar de congregar porque se eu arrumar um trabalho à noite eu vou ganhar o dobro, o triplo, ou no domingo de manhã eles vão me pagar 2 vezes mais, 3 vezes mais. Nós só temos 2 cultos por semana. Então, que no seu coração também esteja essa riqueza espiritual assim em primeiro lugar. E as demais coisas eu vim aqui para te garantir, nada vai faltar, porque o nosso Deus é provedor. Meia dúzia aceitaram isso. Eu vim aqui para te dizer, nada vai faltar, porque o nosso Deus é provedor. Todos nós estávamos na praça da vida um dia, perdidos, sem esperança, sem perspectiva, sem saber o que íamos fazer da vida. Mas um dia, esse viticultor passou por nós, dizendo: tem lugar para você também. Há muito que você possa fazer no reino também. E importante entender que Ele nos contratou para um lugar de alegria, um lugar de contentamento. É a presença do Senhor, porque é na presença dEle que nós podemos se derramar e dizer: Senhor, eu sou dependente de Ti, eu preciso de Ti. Assim como os discípulos estavam dizendo: Senhor, a gente se entregou por completo, mas e agora? Aí Jesus vem para trazer clareza para nós, que mesmo aqueles que foram chamados por último, eles vão receber o mesmo galardão do que aqueles que começaram lá atrás. Agora é claro, quanto mais no reino eu produzir, mais recompensas eu terei do Senhor. Sim, é claro, porque ninguém ganha de Deus na arte de dar. Quanto mais você dá a Deus, mais você recebe. Alguém tem se sentido cuidado pelo Senhor aqui? Pode dizer um amém aí?
Muitas vezes nós fazemos como Jonas, na atitude daqueles homens que estavam ali questionando por que o Senhor pagou o mesmo salário para aquele que tinha trabalhado o dia todo e para aqueles que tinham trabalhado apenas 1 hora. Observe, aquele que trabalhou 1 hora, ele teve 1 hora na vinha, mas ele teve 1 dia de desgaste. Eu fico imaginando aqueles trabalhadores sem serem chamados para trabalhar, sem ser contratado, o dia de agonia que eles passaram, a preocupação, quem é que vai prover lá em casa, e agora eu estou aqui à disposição para trabalhar, mas não fui chamado. Mas aqueles que receberam o salário, que trabalharam o dia todo, estavam questionando, e muitas vezes nós agimos como eles, assim como Jonas também agiu. Jonas não queria ir para Nínive pregar a palavra, porque ele pensava que os ninivitas não eram dignos do reino dos céus. Muitas vezes nós nos tornamos juízes como aqueles homens se tornaram juízes, questionando o Senhor, dizendo: o Senhor não foi justo. Mas observe, Deus trabalha de 2 formas, e nesse texto está bem esclarecido. Tem o lado de justiça, que foi aquilo que combinou, foi pago, e tem o lado da graça. A graça é um favor imerecido. O Senhor, Ele nos surpreende a cada dia, Ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nas suas mãos estão todo o poder. Então que eu e você possamos viver totalmente diferente do que Jonas fez. É a palavra do Senhor, é para ajudar, é para aconselhar, é para evangelizar, é para ir no hospital, é para ir aonde precisar. Eu vou falar da palavra, eu não vou questionar, eu não vou murmurar, eu não vou me levantar contra as decisões que Deus toma, porque as decisões do Senhor é perfeita, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu preciso aceitar a vontade de Deus para a minha vida. O Senhor pode sim te levantar como advogado, para você poder revogar causas, mas não de julgar causas. Nós estamos aqui para poder abençoar uns aos outros, se ajudarem uns aos outros, cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, amém? Como estamos respondendo à generosidade do nosso mestre? Como discípulo da última hora, como que eu estou respondendo? Eu tenho me humilhado constantemente perante o Senhor, eu tenho buscado a sua presença, eu tenho me arrependido dos meus pecados. Como que eu tenho respondido ao chamado do Senhor da Seara? Como o Senhor tem olhado para mim no meio dessa praça, no meio desse murmúrio todo, desse barulho todo, desse ruído todo, desse mundo perdido? Oxalá o Senhor possa achar em mim e você um coração disposto a trabalhar em prol do seu reino. Muitos não entenderam, ou muitos não entendem o seu chamado, por isso muitos criticam você, da mesma forma que aqueles trabalhadores estavam criticando os outros. Você também pode ser criticado. As pessoas podem não entender o teu chamado, o propósito de Deus para a sua vida. Muitos dizem: ele não merece, ele não precisava de tudo aquilo. Em vez de celebrar, porque aquele mesmo tendo trabalhado apenas 1 hora, mas ele recebeu pelo dia todo, eles estavam criticando, zombando. Oxalá eu e você possamos entender que a nossa volta pode até ter pessoas contrárias, mas não são eles que darão o nosso destino, não são eles que dão o nosso chamado vem do Todo-Poderoso. Ele sabe o que você precisa, e Ele está aqui hoje para poder te ajudar, amém, queridos? A insistência desse mestre que chama continuamente, é um convite que aguarda uma resposta. Observe, ele não foi na praça para pregar ninguém na força. Ele fez um convite, e as pessoas deram resposta dizendo: sim, eu aceito esse convite e eu vou trabalhar na sua vinha. Então hoje eu e você estamos recebendo um chamado dos céus. O que vamos responder a esse poderoso Senhor que é dono de todas as coisas? Vamos dizer: sim, eu aceito, eu vou, e eu confio no Senhor, independente do que esteja escrito? Ou você vai permanecer na praça, esperar que chegue um contrato escrito para você? Eu quero te encorajar nessa noite,
para que você se levante, para que você aceite o chamado do Senhor, dizendo: ó Deus, eu estou à sua disposição, eu preciso de instrução e de direção. E sabe qual, na maioria das vezes, é o nosso chamado? É aquilo que mais nós amamos fazer. O que é que pulsa no teu coração? O que é que te levanta pelas madrugadas para fazer sem reclamação? O que é que você está disposto a fazer pelas pessoas? Então entenda, aí está o teu chamado. O Senhor quer usar tudo aquilo que Ele já colocou dentro de você, para você poder fazer a obra dEle com excelência, sem pesares, sem peso, com dedicação e com muito amor. Alguns trabalham, mas reclamam de ter trabalhado demais. Outros trabalham e dizem: é para abençoar, então venha comigo, tem lugar junto na seara para você. A vinha é muito grande, eu não quero só para mim, eu quero compartilhar. Então no reino de Deus sempre vai caber mais um. Agora quem os trarão? Eu e você somos a boca de Deus para esta nação. Eu e você somos os discípulos que podem fazer a diferença. Não podemos nos calar diante deste mundo. Nós tivemos o exemplo agora na América, desses jovens que se dedicaram, 19 jovens que se dedicaram, e tudo partiu porque em um culto comum e corrente de oração, eles decidiram ficar e um confessar ao outro os seus erros, os seus pecados, reconheceram as suas fragilidades e continuaram em oração, em louvor e adoração, e milhares de pessoas passaram por ali. Uma pessoa pode fazer a diferença, desde que aceite o chamado. Para cada um de nós tem um propósito. Observe, se ninguém mais tivesse sido contratado, aqueles trabalhadores que trabalham o dia inteiro, trabalharam o dia todo, não tinham do que reclamar. Eles tinham um contrato, eles tinham uma palavra, mas eles se zangaram porque outras pessoas vieram, trabalharam menos e ganharam igual. Nós precisamos entender que no reino de Deus, todos nós temos o mesmo direito. Diga para a pessoa que está do seu lado: no reino de Deus. Diga mais forte: no reino de Deus, todos nós temos o mesmo direito. Nós somos filhos de Deus. Agora tem muitos filhos que não exercem o direito de filho, e que ficam à beira da mesa ou debaixo da mesa comendo de migalhas. O Senhor não tem apenas migalhas para você, Ele tem muito mais que isso. Ele tem uma mesa farta para você. Usufrua do favor de Deus sobre a tua vida, para que você possa também ser generoso, como o Senhor da seara é generoso. Que você possa celebrar com aqueles que estão à sua volta, seja na vida secular, no ministério, aonde eles estiverem fluindo, que o nome do Senhor seja glorificado através da vida deles, e que você também possa celebrar, amém, queridos? A Bíblia diz, no livro de Efésios, a respeito do amor ao próximo, que é algo que nós não podemos deixar morrer. Pois, a Bíblia diz assim, Efésios 2, 8, 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O Mestre está nos chamando hoje, para entendermos que quando nós estamos vivendo o primeiro amor, a nossa alegria é ver o nosso irmão frutificar, crescer, avançar. Na praça das distrações, na praça dos ruídos, as pessoas querem confundir a nossa mente, mas nós estamos aqui para poder engrandecer o nome do Senhor e dizer: nessa praça onde eu fui encontrado pelo Senhor, eu vou realizar grandes coisas para o reino de Deus. O reino de Deus, ele foi estabelecido para que todos nós pudéssemos fazer parte. O reino dos céus está incluído no reino de Deus. O reino de Deus é poderoso, não tem limite. Observe, eu e você fomos chamados para esse tempo, anunciadores de boas novas, e aquilo que nós colocarmos as mãos, nós prosperaremos para a glória do nome do Senhor, amém? Vamos estar em pé, por gentileza. Quero convidar o louvor, se possível fazer a primeira canção. A primeira canção que nós cantamos hoje estava tão linda, todas elas, mas em especial aquela. Hoje é o teu dia, hoje é a tua hora.
Hoje é a sua oportunidade. Talvez você esteja conosco pela primeira vez, e talvez você ainda não teve essa experiência de se tornar um filho de Deus, de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas você ouviu a palavra hoje, e você também quer fazer parte deste reino, e você quer entregar a tua vida para Jesus. A oportunidade é sua. Nós estamos aqui dizendo, o Senhor está chamando você na praça da vida, para que você tome a sua melhor decisão. Não é mais uma, é a melhor decisão da sua vida. É aceitar o convite para poder ser um trabalhador na vinha do Senhor. Vem participar do reino de Deus, tem lugar para você. A oportunidade é sua. Eu pergunto, tem alguém para Jesus? Levante as suas mãos, nós queremos orar por você. Se você foi convidado por alguém, ou se você convidou alguém para vir, e você entende que agora é o momento oportuno para essa pessoa se render aos pés do Senhor, ajude ele, ajude ela. Eu precisei de ajuda no meu dia, quando eu me rendi aos pés do Senhor, e de lá para cá eu nunca mais quis trocar de reino, porque só há dois reinos: reino da luz, reino de Deus, ou reino das trevas. E nesse reino da luz, no reino de Deus, tem lugar para você. Alguém para Jesus? Nós temos uma vida ali atrás. Vamos aplaudir ao Senhor. Podem cantar, por gentileza? Se puderem acompanhá-la, por gentileza, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Aonde está a segunda pessoa que veio hoje, que ouviu a palavra do Senhor e que não quer viver mais a praça da vida? Não, você quer ter um encontro com o Senhor. Você quer viver uma nova vida a partir de hoje. Você veio aqui para buscar o